grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Veja o que a Bíblia está dizendo. O verso 21, Jesus está dizendo que haverá uma grande tribulação. E essa grande tribulação, ele diz que nunca aconteceu desde o início do mundo e depois dela não voltará a acontecer. Então, e a Bíblia afirma que sim, que haverá agora em nossos tempos uma grande tribulação. Então essa tribulação que Jesus está falando aqui no verso 21, ela ainda não aconteceu. Porque diz que depois dela não haverá nunca mais uma tribulação tão grande e tão tremenda como ela. E nós sabemos que nós vamos enfrentar agora em nosso tempo uma grande perseguição. O povo de Deus passará pela última batalha que está diante de nós. O verso 22 diz: e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria o quê? Salva. Mas por causa dos escolhidos ou dos eleitos, aquele tempo será o quê? Abreviado, encurtado. A primeira perseguição que houve, ela durou foi do ano 539 até o ano de 1798. Foram 1260 anos de perseguição. É aquilo que os teólogos chamam de a supremacia papal. Quando a igreja romana alcançou o auge de seu poder no ano 538, quando a última das 3 tribos que se opuseram à igreja romana, quando a última das 3 tribos, que foram os ostrogodos, caíram no ano 538, a igreja então católica alcançou o auge de seu poder. E daí por diante, do ano 538 até o ano de 1798, a igreja romana dominou toda a Europa e fora da Europa também. Todos os países da Europa, os reis da Europa, todos eles se curvaram diante do poder papal. E ela dominou durante 1260 anos. E durante esse tempo, milhares do povo de Deus foram mortos, perseguidos, torturados, massacrados. A história está aí para contar. A história está aí. E o que a história revela, ninguém pode negar. Ninguém pode negar. Podem querer passar a mão por cima, podem querer amenizar as coisas, mas a realidade que a história conta é que o sangue dos justos foi derramado. Apocalipse capítulo 17, verso 6, fala isso. Diz que o sangue do povo de Deus foi derramado, que a mulher prostituta, que ali representa a igreja romana, ela estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Foi um período terrível que o povo de Deus enfrentou, de grande perseguição. Mas essa perseguição que houve naquele tempo, ela ocorreu apenas de modo parcial. Embora foi terrível, mas aconteceu de modo parcial. Porque essa perseguição, ela agora virá, certo? Novamente em nosso tempo. Quando novamente Roma alcançar o auge do seu poder, então novamente ela vai acender as fogueiras da perseguição. No livro de Apocalipse, vamos abrir nossas Bíblias.
Apocalipse capítulo 13, besta que se ergue da terra. E essa besta que se ergue da terra, ela vem para auxiliar, ajudar a primeira besta. A primeira besta que se levanta do mar representa o papado. A segunda besta que se ergue da terra representa os Estados Unidos da América. E agora os Estados Unidos da América, ele se apresenta dentro do contexto profético como aquela que vai dar apoio ao papado. Roma, em 1798, perdeu o poder que tinha. O poder de supremacia. O poder de tirar a vida das pessoas. O poder de condenar e perseguir as pessoas. Ela perdeu isso no dia 10 de fevereiro de 1798, quando o general Berthier invadiu o Vaticano e prendeu o Papa Pio VI. Ali ela perdeu o seu poder. O poder de condenar, de perseguir, de matar as pessoas. O poder de supremacia. De mandar e desmandar nos reis, nas autoridades, nos governantes. Ela perdeu esse poder. Só que o que é que Roma quer? Roma quer novamente esse poder. Roma busca de maneira desesperada ter novamente o poder que ela tinha no passado. O poder de supremacia, o poder de mandar nos governantes, o poder de mandar e desmandar nas pessoas e nas autoridades. É esse o poder que Roma deseja. E quem vai dar esse poder para Roma? Quem vai dar esse poder para que Roma possa governar sobre os reis da terra? Quem? A segunda besta. Os Estados Unidos da América. Certo? E ela vem com essa segunda besta, vem com todo o poder que ela tem. Porque a segunda besta tem autoridade, tem poder. E os Estados Unidos é a maior nação do mundo. Os Estados Unidos é a nação mais poderosa da terra. Os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo. É a nação que tem o exército mais poderoso da terra. E as outras nações seguem os Estados Unidos. As outras nações seguem os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram numa guerra, quando os Estados Unidos vão para uma batalha, as outras nações que são chamadas aliadas, elas se juntam aos Estados Unidos para ir para aquela guerra, para aquela batalha. Sempre estão dando apoio aos Estados Unidos. Porque aquilo que os Estados Unidos determina, as outras nações cumprem. Quando os Estados Unidos não aceita o que uma nação está fazendo, ela faz logo um boicote econômico. Não compra mais os produtos que vêm daquelas nações, certo? Fala com as outras nações para que não compre mais o produto dali. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que o Brasil faz alguma coisa que desagrada os Estados Unidos. Aí o que é que os Estados Unidos faz? Ele pega, não compra mais nenhum produto do Brasil. Aí isso já é um boicote econômico. Aí o que é que ela faz mais? Fala com as outras nações, para que também as outras nações não comprem mais nada do Brasil. Vocês entendem? Os Estados Unidos tomam essa posição. As outras nações fazem o que os Estados Unidos fazem também. Então ela tem poder. A nação americana ela tem poder, ela tem autoridade. A nação americana faz com que as outras nações façam o que eles querem que eles façam. E é por conta disso, por conta dessa situação, que os Estados Unidos se encaixam perfeitamente dentro da profecia bíblica, apontando para a segunda besta, a que se levanta da terra. E ele vai exercer, os Estados Unidos, a segunda besta, vai exercer o seu poder. Veja o verso 12, Apocalipse 13, 12. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta. Olha,
Os Estados Unidos exercem a autoridade que a primeira besta, que é Roma, exerce. Certo? E qual era a autoridade que Roma exercia? De forçar as pessoas a fazer o que elas querem. Certo? Roma tinha esse poder de forçar. Vocês vão fazer o que nós queremos. Se não fizer, acontecia o quê? Era perseguido, era morto, era torturado. Era isso que Roma fazia no passado. Aí os Estados Unidos, o que é que eles fazem? Eles vão exercer a mesma autoridade que Roma tinha no passado, eles vão exercer também. De perseguir, de torturar, de matar. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja, vamos repetir o verso 12. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela. E obrigava, olha aí, olha, a palavra, obrigava a terra e os seus habitantes a fazerem o quê? Adorar a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido o quê? Curada. Você entende que os Estados Unidos vai obrigar, forçar a todos os habitantes da terra a adorarem Roma papal, que é a primeira besta? Eles vão fazer isso, certo? Eles vão exercer o poder que eles têm sobre o mundo, sobre as nações, para exercer esse poder, certo? O que mais vai fazer? O que mais vai fazer? Verso 14. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes, olha, ordenar que edifique uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Mais uma vez, o verso 14 mostra para nós que Roma vai ordenar as nações para que obedeçam Roma papal. Verso 15, o que mais a segunda besta vai fazer? Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem o quê? Fossem o quê? Mortos. Fossem mortos. Como é que os Estados Unidos vai fazer uma imagem e fazer que essa imagem fale? Por acaso, alguém já viu uma estátua falando? Não, né? Nós nunca vimos uma imagem falando, certo? Nem falando, nem ouvindo, nem se movendo. Nunca vimos, certo? Então, o que é essa imagem que o verso 15 fala e que diz que essa imagem vai falar? O que é a imagem que mais representa Roma papal? O que mais representa Roma papal? O que é? No entendimento de vocês, na opinião de vocês, o que é? Qual é a coisa que mais representa? Porque uma imagem, o que é uma imagem? Uma imagem é uma representação, certo? Ela é uma representação. Você chega diante do espelho e você vê a sua imagem. A sua imagem é uma representação de você. Ela representa aquilo que você é, certo? Então, na opinião de vocês, o que é que mais representa de todas as coisas, certo? E Roma ela tem uma coisa que ela mesma diz que representa ela. É o domingo. Exatamente. É a representação maior que ela tem, é o domingo. É isso mesmo. A representação maior, e eles mesmos dizem isso, que mais representa Roma é a guarda do domingo. Eles mesmos dizem que sem o domingo não existe igreja católica.
Eles dizem que sem o domingo eles não são nada. Então o que mais representa, o que mais mostra aquilo que Roma é a guarda do domingo, certo? A guarda do domingo aquilo que representa Roma. Essa imagem aqui, essa imagem que fala o verso 15, que a segunda besta vai levantar, vai erguer uma imagem à primeira besta, certo? Essa imagem aqui é a lei dominical. É a lei dominical. Porque a lei dominical, ela representa o poder que Roma tem. A lei dominical representa a autoridade de Roma. A lei dominical mostra a sua supremacia, o poder e a autoridade dela, de mudar as coisas, de mudar a palavra de Deus, de fazer com que as nações do mundo inteiro obedeçam. O verso 12 que nós lemos fala que a primeira besta vai obrigar os habitantes da terra a adorarem a primeira besta. E que adoração maior seria essa, através de uma lei, obrigando os habitantes da terra a guardarem o dia de domingo? Que adoração maior não seria essa? Lembram da estátua que Nabucodonosor levantou no campo de Dura? Lembram que aquela estátua ali, muitas pessoas não percebem, mas naquela estátua está a representação do 666. Naquela estátua está a representação, na sua largura, na sua altura, no seu comprimento. Está ali representado o 666. Certo? Está ali representado. Veja, vamos para Daniel, depois nós voltamos para Apocalipse. Daniel capítulo 3, verso 1. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Isto é, 20, na minha tradução aqui, 27 metros de altura e 2 metros e 60 centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Qual era a altura? Qual era a altura dessa estátua? 60 côvados de altura. Qual era a largura? Qual era a largura? 60 côvados. 60 côvados era a altura. E quantos côvados era a largura? 6. Então nós temos aqui 6 de 60, certo? 6 de 60, que não é 60 côvados de altura. Então nós temos 6 de 60, certo? Nós temos 6 de largura. Então nós já temos 2 6, né? Aonde está o outro 6? O outro 6 está no panteão. O panteão era a representação de todos os deuses. E ele era representado pelo o número 600. 600 era a representação do panteão, onde estavam ali todos os deuses. Babilônia era um centro de várias adorações, onde vários deuses eram adorados ali, inclusive o Deus verdadeiro. Porque pessoas de todas as nações estavam em Babilônia, eram cativas de Babilônia. E Nabucodonosor permitia que cada um adorasse o seu próprio Deus. Lembra que Daniel adorava a Deus dentro de Babilônia? Daniel adorava o Deus verdadeiro dentro de Babilônia.
Mas existia só Daniel ali? Não. Existiam pessoas de várias nações ali. E cada um tinha seu Deus. Cada um adorava o seu Deus. Nabucodonosor permitia que cada um adorasse o seu Deus. Então, existia deuses de todas as formas ali dentro de Babilônia. E essa adoração nos vários deuses chamava-se panteão. E o panteão era representado pelo número 600. Então, 600 do panteão da adoração de vários deuses. 6 de 600, 6 de altura e 6 de largura. 666. Você entende? Que o 666 está representado na estátua de Nabucodonosor. Outro detalhe que mostra para nós o que vai acontecer também em nosso tempo. Aquela estátua ali representava o poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor não permitia que todo mundo tivesse sua religião dentro de Babilônia, ele permitia. Mas existia uma religião oficial, que era a dele. Você entende isso? Existia uma religião oficial. A igreja romana permite que cada pessoa fique na sua própria religião. Eles não querem que você, que é adventista do sétimo dia, se torne um católico. Não. Eles não querem. Eles não querem que um assembleano se torne um católico. Eles não querem que o testemunho de Jeová se torne um católico. Não. Eles não querem que o espírita se torne um católico. Não. Eles querem que cada um fique na sua própria religião. Inclusive até o Papa é contra você sair da sua casa e dar estudo bíblico na casa de alguém de outra religião. Ele é contra isso. Certo? Ele é contra as pessoas que você que é adventista sétimo dia, aí dá estudo bíblico para um católico, dá estudo bíblico para um assembleano, para alguém de outra religião. Ele é contra isso. Ele não quer. Ele quer que cada um fique no seu lugar. Certo? Mas existem alguns detalhes importantes nisso. Como acontecia em Babilônia, hoje acontece na Babilônia espiritual. Porque a Babilônia espiritual é um centro de várias adorações. A Babilônia espiritual hoje, que é Roma, ela é um centro de várias adorações. Por quê? Porque dentro de Roma, da própria Roma, ela existe espiritismo, existe o candomblé, existe a maçonaria. Entenderam? Dentro da própria Roma, de ir para Caruaru e passar ali de frente à faculdade da Fafica, que fica no bairro Petrópolis, em Caruaru. Do lado da faculdade existe a Igreja Católica, que é conhecida como a Igreja da Fafica. Certo? Fafica é Faculdade de Ciências e Letras. E aí a igreja é que coordena a faculdade. A faculdade pertence à igreja. E na porta da igreja, se você passar lá, você vai ver uns símbolos da maçonaria na porta da igreja. Se a igreja estiver fechada, você vai ver facilmente na porta, assim, um símbolo da maçonaria. Então a maçonaria está dentro da igreja católica. E a gente sabe que maçonaria é uma religião de mistério, uma religião que adora Satanás. A maçonaria. E como é que uma igreja católica, que se diz cristã, tem na sua porta um símbolo de uma religião que adora o demônio? Estão entendendo? Outra coisa, a igreja católica tem espiritismo dentro dela, tem candomblé dentro dela. Por quê? Porque lembra que todos os anos
As baianas, lá no Salvador, lá na igreja do Senhor do Bonfim, elas lavam a calçada. Jogam aqueles perfumes, né? Vocês sabem disso, né? Já viram na televisão, né? Isso passa direto na televisão. Joga aqueles perfumes ali, os mesmos perfumes que ela usa nos trabalhos de candomblé, de macumba, de espiritismo que elas fazem ali. O mesmo. Nesse período agora do Natal, final de ano, eles fazem também despacho nos bares, né? Pois é. Entenderam? O mesmo perfume que elas usam ali no candomblé, na feitiçaria que elas fazem, elas usam então para lavar a calçada da igreja. Você permitiria que eles fizessem isso aqui na calçada da nossa igreja? Não. Lógico que a gente não ia permitir. Mas a igreja católica permite. Há espiritismo dentro da igreja. Há candomblé. Há homossexualismo dentro da igreja romana. Todas essas coisas estão ali dentro. Era da mesma maneira que acontecia dentro de Babilônia, na época de Nabucodonosor. Ele permitia que todo mundo tivesse sua religião. Ele permitia que as pessoas ali, cada um adorasse o seu Deus da sua forma, do seu jeito. Não havia impedimento. Porém, certo? Mas a oficial era ele. Quando ele dizia assim, vou levantar uma estátua aqui, e é para todo mundo se ajoelhar diante dessa estátua, o que é que o povo fazia? Se ajoelhava. Ah, mas fulano não adora outro Deus? Né? Fulano não adora aquela entidade ali? Não importa. Não importa. Não importa qual Deus você adora. Não importa qual religião você tem. Não importa. Se eles deram uma ordem, tem que fazer o quê? Cumprir, obedecer. E foi isso que aquela grande multidão que se ajuntou no campo de Dura naquele dia, quando Nabucodonosor ergueu aquela estátua, ele ordenou que todas as pessoas se ajoelhassem diante daquela estátua. E foi o que todas aquelas pessoas fizeram, menos Ananias, Misael e Azarias, os conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você sabe o significado desses homens? Você sabe o significado? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque a minha Bíblia ela tem a tradução desses nomes. Veja, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. O nome Ananias significa Yahvé é misericordioso. O nome Misael significa ninguém se compara a Deus. E o nome Azarias significa Yahvé é o meu socorro. Veja o nome desses homens. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o que o povo mais pronuncia e fala, eu não gosto, certo? Depois, quando eu entendi a questão dos nomes deles, eu prefiro chamar eles de Ananias, Misael e Azarias. Porque eles têm o nome, o significado do nome deles, exalta o nome do Senhor. Glorifica o nome de Yahvé. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos e que têm significados totalmente errados. Veja o significado de, por exemplo, os nomes deles mudaram. O nome Daniel, que foi chamado de Beltesazar, o nome de Daniel, significa Bel proteja sua vida. Bel era a maior entidade adorada em Babilônia. Era o Deus mais adorado dentro de Babilônia, Bel. E o nome de Daniel foi chamado de Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Ananias, que foi colocado o nome de Sadraque, significa amigo do rei de Babilônia, viu? Misael, que o nome foi dado de Mesaque, quem é como o Deus Lua? Olha o significado.
de Mesaque. E Azarias, que deram o nome de Abednego, significa servo do Deus Mercúrio. Olha, então você entende que Sadraque, Mesaque e Abednego não eram os nomes dele. Não eram. Mudaram, quiseram mudar o nome dessas pessoas. E é isso que desde o início, que Daniel, Misael, Azarias e o outro aqui, Mesaque, certo? Mesaque não, Ananias, Misael e Azarias, desde que eles chegaram, os quatro chegaram em Babilônia, eles vinham sendo forçados a mudar as suas vidas, forçados a mudar as suas personalidades, forçados a abandonar a adoração ao Deus verdadeiro, forçados a fazer aquilo que eles foram ensinados o contrário. É isso que Babilônia tenta fazer. É isso que hoje Babilônia tenta fazer novamente. Forçar. Foi essa palavra que nós estudamos, que nós lemos agora há pouco em Apocalipse capítulo 13. Forçar. A segunda deixa vai forçar, vai obrigar os habitantes da terra a fazerem, adorarem a primeira deixa, a mudarem de atitude. Vocês estão entendendo isso? O povo de Deus vai passar por uma grande perseguição. O povo de Deus vai enfrentar a maior de todas as batalhas. O povo de Deus vai enfrentar um tempo de angústia tão grande será esse tempo de angústia, que não tem precedente.